Vamos lá, gente. Vamos para a segunda parte, então, com 5 princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5 princípios indispensáveis. Olha só, antes de começar esses princípios. A Constituição Federal, ela é de 1988. Quando a Constituição nasceu, não tinha o eficiência, tinha LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Eficiência não era um princípio. Foi somente com uma emenda constitucional 19 de 98, 10 anos depois, que nasceu a eficiência. Então, hoje nós temos esses 5 princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal e regem a administração pública. Toda administração pública se pauta nisso. Então, olha só, primeiro, o princípio da legalidade. Ok, tem que estar na lei. A administração pública só pode fazer o que está na lei. Ok, tudo certo. Mas se essa lei, se esse ato não tiver moralidade, ele não é válido. Se está na lei e não é moral, não é válido. Então tem que ter um cuidado, porque os 5 princípios são importantes. Não tem a supremacia do princípio da legalidade. Tem gente que defende isso, mas não é. Então, olha só, vamos lá. Qual a diferença entre o princípio da legalidade válido para a administração pública e o princípio da legalidade válido para o particular? Nós analisamos no artigo 5º da Constituição Federal o princípio da legalidade válido para os particulares. Mas agora eu quero saber, e o princípio da legalidade válido para a administração pública? E aí, gente? Então, olha só. O princípio para os particulares está lá no artigo 5º da Constituição e diz que nós podemos fazer tudo que a lei não proíba. A gente está livre para fazer tudo que a lei não proíba. Para a administração pública é assim. A administração pública só pode fazer o que está em lei. Para ela conseguir construir, tem que estar em lei. Para ela conseguir demolir, tem que estar em lei. Para ela conseguir fazer qualquer coisa, precisa estar em lei. Só um minutinho, gente. Então, continuando. A administração pública, ela rege-se por esses 5 princípios. Estamos no primeiro. Princípio da legalidade. Então, é isso. O princípio da legalidade para o particular e o princípio da legalidade para a administração pública é diferente. Então, uma das questões que costuma cair em prova é essa: qual a diferença entre o princípio da legalidade para o particular e o princípio da legalidade para a administração pública? Pois é, o particular, tudo que a lei não proíba, eu posso fazer. Tudo que a lei não proíbe, eu posso fazer. Para a administração pública, se não tem lei, e aqui eu falo lei em sentido lato, não pode ser feito, gente. Se não tem uma lei autorizando exonerar um servidor, ele não pode ser exonerado. Se não tem uma lei autorizando contratação, também não pode ter contratação. Tudo depende de lei na administração pública. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade, tá, gente? O princípio da impessoalidade, ele é muito importante. Vocês já imaginam por quê, né, gente? A pessoa que está ali, ela não está seguindo os interesses privados. Então, é o princípio da impessoalidade. Tem que tratar todos de forma igual. É o princípio da isonomia. Todos têm que ser tratados de forma igual, tá? Princípio da legalidade, impessoalidade. Impessoalidade. Eu não posso beneficiar um amigo meu, todos os administrados devem ser tratados da mesma forma, né? Os administradores não podem tratar de forma diferente. Todos têm que ser tratados da mesma forma. O princípio da moralidade. Vou até abrir o slide para ler para vocês. O princípio da moralidade, ele tem relação com probidade, né? Nem tudo que é legal é honesto. Tá ali um ditado romano que diz: non homine quod licet honestum est. Nem tudo que é legal é honesto, gente. Nem tudo que a lei permite é honesto fazer. Tá? Então tem que ter essa moralidade. Quem está à frente da administração pública tem que ser uma pessoa proba. Você é uma pessoa proba? Uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Tem que ter probidade, tá, gente? O princípio da moralidade, ele é muito importante, tá? Tem que separar o bem do mal, o legal do ilegal, o justo do injusto, o honesto do honesto. É a moral interna da instituição que condiciona o exercício de qualquer poder público, tá? Qualquer poder público.
E aí a gente vai para o princípio da publicidade. Por que que existe o princípio da publicidade? Tudo tem que ser público, Hilda? Tudo tem que ser público. Salvo quando se tratar de interesse público, a Constituição coloca lá uma exceçãozinha, mas a regra é tudo que a administração pública faz, né? Ah, professora, o que é essa exceção? Antes de continuar, é que coloca em risco o Estado democrático de direito. Tá? Então, a regra é que tudo seja público. A gente tem que acessar o portal Transparência, tem lá o salário dos servidores, tem lá a lei orçamentária, tem tudo que vai ser feito. Tá? Então, o princípio da publicidade é para dar transparência. A gente precisa saber o que o administrador público está fazendo. A gente precisa saber o que os servidores públicos estão fazendo. Então, não é nada escondido, é a transparência que é dado. Tudo precisa ser publicado. Às vezes é no edital, e daí está publicado, né? Como existia a carta convite, e era num edital. E aí nós temos, por último, o princípio da eficiência, tá, gente? O princípio da eficiência, ele tem relação com rapidez, perfeição e rendimento, tá? Leva em conta a análise do aspecto econômico, por exemplo, para fazer uma licitação. É eficiente essa licitação? Essa compra vai ser eficiente? O servidor público está sendo eficiente? Então, o princípio da eficiência, eu falei eficiência, não falei eficácia, porque existe muita questãozinha de prova que troca eficiência por eficácia. Eu falei eficiência. Servidor público tem que ser eficiente. E esse princípio da eficiência, ele surgiu, olha que legal, ele surgiu 10 anos depois, quando se percebeu que toda administração pública ela tem que ser eficiente, deve estar atenta, tá, gente, para utilizar a manutenção, né, a organização, a estrutura que atenda à necessidade da população. Tem que ser eficiente realmente. Fazer uma escola, vamos lá, fazer uma escola numa localidade que tem 3 crianças. Não é mais fácil trazer as 3 crianças para o centro ou para um outro bairro que tem escola do que abrir uma escola lá? Não me parece eficiente, né? Se eu abrir a escola lá. Então, pode ser legal, pode ser que cumpra a lei que diz que tem crianças lá para serem atendidas, mas e a eficiência? Não cumpre a eficiência. Então, eu sei que vocês estão se perguntando, professora, então a administração pública tem que seguir esses princípios? Aqueles 2 do vídeo anterior, que são máximos, e esses 5 que estão na Constituição, tem que seguir. Tá, a gente tem que seguir. Nós aqui da UDESC, nós também seguimos esses princípios. Nós somos parte da administração pública. Ah, sério, professora? Nós somos parte? Somos sim. E aí eu vou falar como é que está organizada a administração pública no próximo vídeo, para você ver do que a gente está falando. Quando eu falo de administração pública, eu falo de quê? Só de União, Estado, município? Só da prefeitura, do governo do Estado, da Câmara de Vereadores, da República, presidente da República? Do que mais eu estou falando? Se eu disse que eu estou falando da UDESC também, então vamos analisar quem faz parte dessa administração pública.